Bem-vindo, meus amigos, meus irmãos, ao nosso estudo de série psicológica Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Momentos de Saúde, hoje aqui com a Cláudia, com a Marluce, para trabalhar o capítulo 3, Fenômenos Renovadores. Então, bem-vindas, bem-vindos a todos que nos assistem. E esse capítulo, que é mais um capítulo precioso do livro, que nos tem implicações não só teóricas, mas práticas em favor da nossa saúde, da nossa renovação, e justamente ela começa propondo isso, né, que a vida é um movimento incessante, né, de transformações. Nada permanece inalterável. Vida é movimento. Ela vai falar em outro momento também. Amor é trabalho. Amor é movimento. A vida exige, né, mudança, transformação. E ela começa então, um capítulo abrindo, né, com essa colocação. E eu convido então a Cláudia e a Malu, se a gente começar a entrar nesse clima da benfeitora, a partir dessa ideia, além dos elementos iniciais que ela coloca ali no síntese primeira, antes de trabalhar o capítulo. Como é que vocês acharam? Como é que foi a leitura? Como é que é para vocês o estudo desse tema? Bom, vou começar então, Cláudia, aqui. Eu particularmente gosto muito, assim, me toca muito aqui nesse Momentos de Saúde, que a Joana introduz cada capítulo com afirmativas, né? E são afirmativas que eu, quando leio, eu sinto quase como um mantra, assim, né? Porque ela nos provoca não só essa reflexão a nível do entendimento, da cognição, mas eu entendo que, como ela está trazendo o tema de saúde aqui, ela está trazendo afirmativas no sentido assim que nos posicionam, que nos colocam na vida, né? E à medida que a gente vai repetindo isso, fazendo afirmações positivas, a gente vai começando a trabalhar aquilo que ela vai trabalhar ao longo do capítulo ali, né? Que é como o nosso pensamento, como a nossa mente funciona, como a gente vai criando realidades. Então, eu acho muito, assim, significativo e forte a gente fazer afirmativas como ela coloca aqui, né? A presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação, né? Cada momento constitui uma oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova, a dor desperta, a provação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. Estou fadado à felicidade, que lograrei mediante a renovação e luta, pois que sou filho de Deus. Então, são afirmações, né? Eu posso, eu sou filho de Deus, eu estou fadado a isso, e eu vou, então, trabalhando isso a nível também emocional, à medida que eu vou compreendendo e repetindo. Maravilha, né? É muito bonito mesmo, né? A gente vê esse encadeamento da Joana, né? Da nossa benfeitora e mentora, né? Do trabalho. É muito bonito ver esse encadeamento dela, porque assim como a natureza não dá saltos, ela vai fazendo, vai trazendo de pouquinho em pouquinho, né? E vai fazendo essa germinação, né? Vai nos ajudando nessa germinação aí desse novo ser que ela nos traz. E o capítulo, né? O capítulo é Fenômenos Renovadores, né? É o que pode fazer com que a gente se renove, né? Nessa vida. E ela vem também nesse encadeamento do livro, né? Eu fui buscar os dois primeiros capítulos, né? O primeiro é a decisão de ser feliz, e o segundo ela trouxe que é a liberdade de escolha, né? E são muito entremeados, né? Porque a decisão é uma vontade atuante, bem direcionada, que é aquilo que Joana nos ensina, e está ligado também a essa liberdade, né? O livre-arbítrio, o que a gente vai escolher. Então, aí, eu acho que essa preparação que a gente está falando,
que a Joana nos faz é justamente esse encadeamento para que a gente entre agora nesses fenômenos enriquecedores, né, nesse capítulo atual, e que ela já vai iniciando dizendo que a vida é feita de incessantes transformações, né? Então, tudo alterável, né? Não há nada inalterável. E assim, se o ansioso pode receber isso, né, de uma forma não agradável, né, aquele que está no caminho recebe isso de uma forma, opa, que bom, né? Hoje eu estou assim, mas amanhã eu posso estar de outro jeito, bem melhor, né? E é muito bonito, né? É só a gente observar o nosso corpo, né? Com esse movimento incessante, o sangue, né, circulando, o coração bombeando, né, esse movimento de sístole e diástole, né, do pulmão, isso tudo mostra que há inúmeras, né, transformações no nosso corpo que a gente nem se dá conta, né? Porque há uma inteléquia, né? Isso que eu queria trazer para vocês, né? Essa inteligência, né, do corpo, de que tem uma finitude, né? Tem nascimento, crescimento, desenvolvimento, finitude. É, é interessante que ela traz realmente essa ideia que aquilo que não se renova morre, né? Então, a gente vê isso realmente do ponto de vista até fisiológico, né? Orgânico. Se tu não exercita a musculatura, ela atrofia, né? Porque a vida exige movimento, né? A gente podia dizer, puxa, o meu músculo está aqui repousando, ele vai se manter bem, né? Depois retomo, né, o movimento. Não, né? Se eu paro de exercitar a musculatura, ela atrofia. Então, parece que a vida justamente pede esse movimento incessante, né? Então, o próprio repouso, ela diz que não existe o repouso, né? Que é uma interpretação equivocada, porque até quando a gente dorme, a gente está em trabalho, né? O corpo está trabalhando, as células estão podendo descansar, mas renovar na vitalidade, nós estamos desdobrados, trabalhando no plano espiritual. Então, a vida realmente tem níveis e níveis de realidades e elas estão sempre em movimento de alguma maneira, né? E assim ela diz, a Joana fala da importância, né, da gente poder realmente, né, buscar também da nossa parte esse movimento renovador, que vai justamente explicitar os níveis de consciência que cada um se encontra, né, na sua escalada evolutiva. E aqui, pensando nessa ideia que vocês estão trazendo, né, de que o corpo, de que tudo está em movimento, eu acho que aqui, quando ela começa ali nessas afirmativas anteriores, quando ela fala assim, né, que cada momento constitui oportunidade nova, então ela está falando de cada momento, seja bom, seja aquilo que o ego não considera bom, cada momento. E eu acho que aqui ela está trazendo uma visão muito interessante, né, que o espiritismo tem, que a psicologia profunda tem, que é esse olhar sobre a totalidade dos processos. É olhar a vida nas suas composições e não só um recorte do que está acontecendo, né? E eu acho que isso é um pensamento bastante complexo, assim, para a gente poder aceitar esses movimentos da vida, né, que algo tem que morrer para que algo tenha que nascer, eu preciso ter uma visão mais alargada, né? Eu preciso ter uma visão dessa totalidade, porque aí sim eu vou conseguir aceitar, né, que cada momento, independente do que se apresente, é um momento em que eu estou tendo uma oportunidade de avançar enquanto espírito, né? Então, acho que isso traz uma perspectiva da existência bastante ampliada e que às vezes é difícil da gente entender, né? É como essa imagem da poda que ela traz ali, né? A gente que não tá, se a gente não sabe fazer uma poda, a gente mata uma planta, né? E eu pensando nessa imagem assim, eu estava conversando com um amigo meu que é agricultor, ele trabalha com frutíferas, e daí eu perguntei, mas vem cá, como é que se poda? Por que se poda? E daí ele trouxe essa imagem assim que quando a poda é necessária para dar vitalidade ali para a planta, né? Só que tu tem que saber quando tu vai podar, qual é a época de podar, né?
E aí eu fiquei pensando na vida, nesses processos, em cada momento que a gente está vivendo, e essa divindade como esse grande jardineiro, né? Que vai nos podando, mas pensando que essa planta vai dar muitos frutos ainda no momento oportuno. Né? Brinquei É com as bem, imagens aqui, mas achei tão bonita essa. é bem interessante mesmo, né, o que você traz, porque assim, esse repouso que ela fala, que é a interpretação equivocada, é tanto das atividades automáticas do nosso organismo, né, que nós temos essa inteléquia, né, que as células têm essa inteligência, né, íncita, como também essa desacomodação, né, eu fiquei pensando nesse não repouso, né, como uma desacomodação, uma saída dessa zona de conforto. E aí, quando tu traz essa imagem, Marlúcia, da poda, né, da época da poda, de tudo, né, são épocas transicionais que a gente precisa avançar, né, e se a gente não ultrapassa aquele limite do confortável, né, daquele seguro, daquilo que a gente já conhece, a gente não alcança um outro estágio e a gente deixa a gente deixa de se conhecer, né, conhecer o seu tamanho, porque só quando a gente avança, né, é que a gente sabe o tamanho que a gente pode ocupar, né, então essa coisa do repouso ficou assim, martelando assim na minha cabeça, né, a palavra do repouso. E a Joana vai falando, desculpe, Janso. Não, pode continuar, Cláudia. Mas eu ia Não, entrar por numa favor. outra. Tá, obrigada. Não, eu ia entrar nesse parágrafo que ela diz que essas alterações na criatura procedem de estados diferentes de consciência, diferenciados, de padrões mentais diversos. Como você já tinha trazido, né, eu acho, dessa forma de pensamento, né, diferenciado. E a gente vê aí que a física quântica está, né, que é uma física moderna, mas que ela está muito concomitante e bastante inserida nessa modificação sutil, né, nossa, interna, né, do processo mental, de como a gente direciona um lado para o outro, né, da forma como a gente se coloca, né, da forma como a gente emite ondas, né, que ondas eletromagnéticas que a gente está direcionando ou não. Que partículas são essas, né, que a física quântica fala, que a Joana vai trazendo aqui, né, conforme se pensa, assim se procede. Eu acho importante tudo isso que tu está trazendo, Cláudia, porque há uma certa confusão, em especial, eu acho, na nossa visão ocidental, que a gente acha que movimento é estresse, né? Movimento é barulho, movimento é caos, né? Porque a gente está acostumado a uma vida agitada, né? E esse movimento aqui, ele não é oposto à harmonia do universo. Quando o Ocidente Oriental fala vamos silenciar nossa mente, e para que a mente nossa reflita a mente divina, porque um lago que está que está paradinho, ele se torna um espelho, e qualquer pedra que cai turva, né, aquele lago, seja porque mexe com a superfície ou remexe com o lodo lá no fundo, e aí não pode refletir bem, então a mente tem que refletir. E esse refletir é um trabalho incessante. Então, quando a gente fala desse trabalho diferenciado, né, acho importante mesmo, né? Quer dizer, a vida é movimento, mas esse movimento ele está dentro de um ritmo, de um processo em sintonia com as leis naturais, né? E a gente tem que aprender. Existe uma sabedoria nesse movimento. O que a gente não pode pensar, e que é essencial que a Joana está colocando, né, é da não estagnação do espírito. Né? Que toda paralisia nossa da mente, do sentimento, que endurece, né, que leva a gente a uma certa indiferença. Né? Essa paralisia espiritual seria, a nível do sentimento, uma indiferença. Isso é uma coisa perigosa, porque realmente, né, o espírito é um fulcro de energia em movimento. Né? E eu acho que quando a gente supera a velocidade da luz, a gente entra em outros
portais dimensionais, né? Então, acho que realmente um movimento, assim como ele aquece, né, no atrito e gera uma dinamis, né? A nossa mente, né, ela está sempre em movimento e gerando, né, forças espirituais. Então, é impossível a gente parar. Então, para mim, a estagnação é a impossibilidade de eu expressar a minha natureza criativa ou de me opor a esse movimento natural da vida que me impulsiona, como diz aqui, e que a Marluce falou, à minha felicidade, ao meu destino de chegar a Deus, o meu destino de plenitude, e da qual isso vai resultar também em servir a Deus, né? Em trabalho, né? A lei do trabalho, como está lá no Livro dos Espíritos, que é uma lei natural. A vida trabalha, Deus nunca para de criar. Então, de uma certa maneira, nós estamos nesse compromisso que a gente está gerando vida, né? A todo momento. E essa vida, como tu falaste, né, envolve padrões mentais diversos, uma postura existencial diante da vida, a nossa consciência enquanto nível de consciência, tudo isso vai compondo uma paisagem dinâmica que reflete, então, a qualidade de vida e o movimento que a gente está gerando em torno de nós. Né? Aqui quando ela fala, né, conforme se pensa, assim se procede, eu acho que a gente tem essa ideia, né, que o nosso pensamento ele está criando realidade o tempo todo, mas eu não sei se a gente realmente consegue entender a profundidade disso, porque quando a gente pensa em alguma coisa, eu fiquei pensando nessas conexões energéticas que a gente faz, a gente automaticamente fica estabelecendo vínculos, né? Então, como é importante a forma que essa higiene, vamos dizer assim, né, do pensar, que depois ela vai trabalhar ali essa questão do quando a gente fica remoendo com pensamentos pessimistas, o quanto isso vai nos vinculando, né? E nos muitas vezes essas vinculações vão impedindo esse movimento, esse fluxo, isso que tu estava falando do próprio espírito, né? Então, essa coisa do pensar é bem complexa mesmo, né? Como a gente tem responsabilidade sobre o nosso mundo interno, né? É bem disso, né? É a responsabilidade daquilo que você evoca, daquilo que você emite, né? E aí eu fui lá em André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, ele traz bem isso, Marluce. Ele diz assim que o cérebro humano é o gabinete da alma, e é onde ocorre o pensamento contínuo. É um fluxo energético incessante, revestido de poder criativo inimaginável. Então, veja, né, esse poder criativo, esse fluxo, né, esse fluxo de ideias, né, constantes e não mensuráveis, né, que a gente não tem ideia do que a gente produz, né, ao pensar alguma coisa, a gente não tem ideia. E aí ele diz assim, olha, uma vez nascida a corrente mental, ela se espraia sobre o cosmos celular em que se manifesta, vitalizando todos os centros da alma e, consequentemente, exteriorizando os próprios pensamentos e assimilando os alheios. É bem isso que você acabou de falar, né, Marluce? Essa sintonia, essa comunhão, né? A partir do momento que se constrói esse pensamento, essa corrente segue um caminho, né? E aí, qual o caminho, né? É interessante isso, né, Cláudia? Porque as pessoas dizem assim, eu agi sem pensar, eu falei sem pensar. Mas a gente não sabe que esse agir, esse pensar, é resultado de anos que a gente vai nutrindo dentro da gente, nossa mente, né? De alegria, de dor, de pessimismo, de verdades que a gente vai construindo e tendências que a gente vai alimentando de fantasia, aspirações, que brotam naturalmente
como expressão de todo um processo mental que fui nutrindo ao longo de milhares de anos. Né? Então, eu não pensei porque aquilo já é em mim. Então, o que a gente pensa, a boca verbaliza e a mão executa, né? Então, na verdade, porque é difícil mudar o nosso comportamento e a nossa boca, porque para isso tem que ver um trabalho de reflexão, de análise, de transformação interna, porque tudo começa justamente no pensamento. E o próprio Kardec, lá na Gênese, vai dizer exatamente isso, que o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Né? Então, a ação a ação do espírito tem a sua origem ali realmente no pensamento, na vontade. E por isso que a Joana vai colocar justamente, né, exatamente isso, que o processo que precede a ação é de natureza mental. Mas aí ela tem uma coisa interessante aqui, que ela diz que tudo quanto afirma, mas também tudo que se nega mentalmente, passa a exercer preponderância que se materializar no campo da realidade objetiva. Então, isso é interessante. Não é só daquilo que a gente nutre conscientemente, né? Mas também aquilo que a gente nega mentalmente. Porque negar, de uma certa maneira, é manter vivo algo que habita dentro de mim sem reconhecer. Né? Então, a negação de algo é uma forma de manutenção também de um produto mental. Eu nego que eu tenho um desejo. Na medida que eu nego esse desejo, eu, de uma certa maneira, deixo ele livre dentro de mim e não trabalhado. E na medida que aquilo participa da minha vida inconscientemente, em algum momento aquilo vai sair, nem que seja pela porta dos fundos. Né? Então, por isso que esse processo mental não é só daquilo que a gente afirma ou da qual a gente está identificado enquanto padrão egóico, mas também daquilo que a gente reprime e daquilo que a gente nega, porque, como diz, né, o Kierkegaard, né, e o próprio Hillman, outros vão afirmar, a gente deseja o que teme e teme o que deseja. Né? Então, na verdade, existe esse jogo de tensão aí, né, que é alimentado tanto pela identificação nossa, com nossas questões internas, que a gente alimenta naturalmente, por estar se sentindo vinculado àquela natureza, ou aquilo que a gente nega também, gerando tensões que provocam movimentos que tendem, como diz a Joana, a se materializar de maneira objetiva na nossa vida. Né? Então, a gente poderia dizer, já, que inconscientemente a gente não consegue esconder nada, né? Porque eu posso achar que eu já sou uma pessoa super, assim, tranquila, né? Não, já consigo lidar com situações difíceis, né? Tenho essa persona daí da pessoa, né, que já consegue segurar os impulsos, mas aí eu estou no trânsito, alguém me corta e aí eu sou possuída, né, por aquela raiva, por aquela indignação que passou essa barreira. Né? Então, de alguma forma, isso vai se manifestar, né, nessa realidade objetiva aí, né? Até porque o ego é apenas uma parte da nossa natureza, né, Marlúcia? Então, a gente tem outros eu dentro da gente, que estão vivos dentro de nós. Então, quando a gente fala de mente, e que a mente é o espelho da vida em toda parte, então é de um reflexo interno, esse reflexo que se expressa através da emotividade, através de ideias, através de impulsos. Então, os impulsos internos são tendência do espírito, que estão vivos e sendo alimentados por nós, de alguma certa maneira. Então, é por isso que a negação da realidade não quer dizer que aquilo não existe dentro da gente, como tu falou. Aquilo está vivo. E se a gente não reconhece, mais difícil é de mudar, porque se aquele reflexo interno está lá. Né? E uma parte minha se compraz ainda com aquilo. Né? Tá vivo e se movimenta a partir daquela faixa de temperamento, de padrão.
e aí isso vai gerando vida dentro de mim, mesmo que inconscientemente, né? É porque como aquele conteúdo está lá, né? Então, dá uma remexida, né? Mas ele está ali, mesmo sendo negado, ele está ali, né? É quando a gente fala assim, bota debaixo do tapete, mas ele está ali, existe algo ali. E a própria existência desse algo ali já movimenta, né? Essas ondas energéticas, né? E a gente não tem controle, né? Desses impulsos, do que há dentro de nós, né? Porque há muita coisa. Quando você estava falando agora, eu fiquei pensando, né? O Gelson trouxe esses vários eus, né? E assim, é como um diamante que tem várias facetas, né? Então, ora reluz uma faceta, ora reluz outra, né? Esses vários eus dentro, né? E aí vem aquela frase do Divaldo que nos fala assim, temos que tirar essa ganga, né? Quer dizer, temos que ir limpando essas facetas, mas para limpar a faceta ela tem que aparecer, né? Ela tem que se revelar como ela é, né? Então é um trabalho grandioso. E eu achei uma coisa importante que tu falou, né? Que de uma certa maneira a gente pensa que mente forma pensamento, né? É imagem, é ideias, mas mente também. Então esse é o aspecto, digamos assim, corpuscular, né? Da mente. Tem o aspecto onda, né? Que é a vibração. Então a vibração também é a mente em movimento, né? O magnetismo, a eletricidade, são domínio desconhecido da matéria do espírito, numa interação que a gente não conhece, naquilo que a gente chama de vibração. Então, quando a nossa alma está vibrando, ela está comunicando, ela também está falando, ela também está produzindo. Então, não é só uma ideia formada, não é só uma imagem formada. Essa vibração é a própria produção do espírito. Então, se tu está vibrando lá numa faixa de medo, de raiva, de vitimismo, de inveja, tu nem está percebendo isso. Mas aquilo faz parte da tua natureza e aquilo está, de uma certa maneira, sendo co-criado a todo mundo, reforçado, alimentado e, de uma certa maneira, gerando, né, uma cadeia de eventos a partir disso. Então, essa vibração é importante a gente reconhecer também como parte desse processo mental, né? E às vezes a gente tem, eu estava pensando, esses dias uma pessoa me disse assim que alguém fez um comentário sobre ela nunca ficar doente, ser uma pessoa muito saudável, e no outro dia ela caiu de cama. E aí essa pessoa que fez o comentário disse, puxa, mas que engraçado, eu ontem comentei como a tua saúde era boa, né? Será que eu inconscientemente desejei alguma coisa? E aí eu fiquei pensando que às vezes a gente tem esses desejos ou emite vibrações que são inconscientes, mas a gente não tem noção de que está emitindo isso, né? A nível cognitivo do pensamento, eu tenho um desejo sincero, uma coisa boa, né? Mas como tem algo dentro de mim ainda que eu não conheço, que eu não reconheço, que eu desconheço, por isso que em termos vibratórios não tem como a gente se esconder, né? Não tem como a gente ocultar esses aspectos assim. Assim como vibrações boas, né? Que às vezes a gente aparentemente está indiferente a alguma coisa, mas está emitindo uma coisa salutar, benéfica, né? Não sei como é que vocês pensam sobre isso. A Joana fala, né, aqui no capítulo a questão do cultivo das ideias pessimistas, que são gerador de enfermidades, de sabores, né? De angústias e tragédias, né? Que tem que ser substituídas por pensamentos saudáveis. Então, eu acho que tem todo um movimento realmente de um campo novo da mente, que é a consciência, que tem que ser alimentado, trabalhado no sentido de fomentar ideais, de nos alimentar espiritualmente de coisas boas, leituras, a prece, né? O processo de se dar conta. Mas, além desse campo, que é o campo da consciência, onde eu estou transformando, né?
e gerando essa nova paisagem, né, tem essa questão que tu fala, né, Marluce, que é esse pano de fundo, que muitas vezes é difícil a gente perceber. Porque muitas vezes eu estou pensando coisas boas, mas eu estou vibrando negativamente. Né? Então, o meu tom, né? A minha cor, o meu padrão interno, né? Quer dizer, a lente que eu vejo o mundo pode ser um tom de vítima. Então, eu leio o Espiritismo lá, seja positivo, meu irmão. Daí eu vou dizer, eu tenho que ser positivo, mas eu falo isso como se fosse um grande esforço, porque lá no fundo eu ainda não acredito nisso. Eu ainda me coloco nesse lugar, né, ou de vítima, ou de descrédito. Então, na verdade, né, a gente não percebe que, muitas vezes, a nossa atitude consciente ela é muito débil frente a esse pano de fundo que move os nossos processos mais internos e muitas vezes inconscientes. E chegar nisso é importante, porque depois que ela fala sobre alterar a paisagem para o futuro, ela vai, na continuidade do capítulo, falar assim: os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. E aí ela chega nas emoções. Então, uma coisa é o pensamento formal, né? Outra coisa são as emoções e as aspirações que estão por trás, né? E que formam nossas fantasias internas. Porque por trás de todo movimento e comportamento tem uma fantasia. Por trás de uma fantasia tem um sentimento. E por trás do sentimento tem o quê? Um desejo, uma aspiração. Então a gente tem que compreender que esse processo mental ele atrai, repele, console, destrói através das forças que a gente emite, mas que está lá num campo bem profundo da alma que evidencia a nossa natureza mais profunda. Aquilo que o Manuel Filomeno de Miranda vai chamar de desejo central, que o André Luiz vai chamar de desejo central, ou raiz do desejo, e que a Joana está chamando de aspirações. Aquilo que me move internamente, o que me move profundamente a minha alma e que dá o tom, né? Mesmo que eu ponha uma água limpa, né? Se o meu tom é escuro, eu vou escurecer essa água, né? Porque, né, se é um tom verde, a minha realidade vai ser esverdeada. Se o tom meu é rosa, a minha realidade vai ter esses tons roseados. Então, existe um pano de fundo aí, né? Que é importante a gente também prestar atenção, porque isso é muito da nossa natureza mais assim espontânea. Eu fiquei pensando na aura, né, Gelson, aquilo que a gente vai vibrando e vai exteriorizando, né, e que há pessoas capazes de enxergar, né, e se não enxergam, pelo menos sentem, né, sentem bem-estar junto de alguém e sentem um mal-estar, assim, como se tivessem que repelir a presença, né, não estar bem. E são esses exercícios, né, dessa percepção que a gente vai também galgando, né? A partir do momento que a gente vai tomando consciência de que nós vibramos, né, mesmo através de um pensamento feito ou não feito, a gente vai também percebendo essa afinidade, né, essas sintonias de estar perto de alguém. Ele é da minha turma, né? Aquela pessoa faz parte da minha turma ou aquela pessoa não faz parte da minha turma, né? Ou então quando a gente pensa, poxa, eu quero fazer parte daquela turma, né? E aí fica também perto daquela pessoa que te faz muito bem, né? E quando você trouxe aí esse parágrafo da Joana, quando diz do cultivo das ideias pessimistas, né, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, a gente pensa no termo neuroticismo, que é aquela pessoa que sempre pensa no negativo, em tragédias, né? Sempre trazendo também sentimentos de ódio, sentimentos ruins no geral, né? Ódio, vingança, raiva,
né? Enfim, e que isso vai se tornando deletério, né? Vai se tornando tóxico e vai adoecendo a nível celular. Então, mais uma vez, a gente fala nesse campo vibracional, né? Da importância, né? Da boa higiene mental, né? E se perceber angustiado, incomodado, assim, com desconforto ou com uma raiva, conversar consigo próprio, né? O que é que está me fazendo sentir isso, né? Por que isso está me vindo, né? Que situação é que está acontecendo dentro de mim para isso estar? Eu tô entrando em contato com o quê? Né? Porque aí a gente vai também ajudando a tirar essa ganga, né? Desse diamante, dessa imagem do diamante, e a gente vai trabalhando a nível vibracional, né? Nível celular, conversando com as células também, né? Para que elas não fiquem intoxicadas, porque esses pensamentos que a Joana fala aqui, eles vão causando muito estresse orgânico também, estresse mental, né? A ponto de, em algumas pessoas, isso alcançar um nível tão grande e desequilibrado mesmo, né? Então, é todo um cuidado da gente ter com esses pensamentos que nos habitam, ou essas emoções que você falou, esses sentimentos, para que a gente não cause um estresse grande no nosso corpo, para que o nosso corpo não adoeça, né? E e assim, eu percebo também uma situação de rigidez, né? Uma rigidez grande, uma falta de flexibilidade, né? E isso é muito sério, porque esse adoecimento do celular é como se fosse um suicídio, a tempo lento, mas né? Um suicídio. Eu me chamou muita atenção aqui na frase seguinte, né? Certamente experimentarás no transcurso da existência física provas e expiações decorrentes de pensamentos e atitudes passadas, ora retornando ao proscênio do ser como mecanismos de reparação, resgate e reeducação. Aí eu fiquei pensando, né, gente, que quando a gente consegue mudar um padrão de pensamento nessa encarnação, a gente está alterando a nossa história, né? E ao mesmo tempo que é uma dificuldade imensa mudar um padrão de pensamento, porque eu também estava pensando, Cláudia, ali sobre esse cultivo de ideias pessimistas, que muitas vezes a gente cultiva pensamentos que não são nossos. A gente cultiva pensamentos que vêm, às vezes, da cultura que a gente está, do contexto que a gente está. Ah, na minha família dá sempre tudo errado, na minha família ninguém consegue. Ah, eu só me relaciono, eu sempre me relaciono com pessoas erradas. E a gente, sem reflexão, a gente vai reproduzindo esses padrões e vai construindo o nosso futuro assim a todo tempo. Então, quando eu consigo mudar um padrão por ínfimo que seja aos olhos desse ego, dessa encarnação, eu não tenho como dimensionar as mudanças que eu estou fazendo já, né, para a história do meu espírito. E eu achei linda essa imagem, Gels, que tu trouxeste, de que tonalidade eu tenho dentro de mim, né? Se a minha tonalidade ela é preta, ela é verde, ela é amarela, às vezes tem muito medo de lidar com as emoções, mas como seria importante a gente poder identificar essas tonalidades e silenciar interiormente para reconhecer isso, né? E aos poucos alterando essas paisagens mesmo. E isso que vale também não só nossa cultura enquanto país, enquanto estado, enquanto região, enquanto família, mas também em relação também aos nossas companhias espirituais, que muitas vezes, como dizem os espíritos, comandam o nosso pensamento, né? Elas influenciam a nossa vida, né? Pergunta Kardec, muito mais do que imagineis, muitas vezes comandando a vós mesmos. Então, enquanto a gente ainda está começando a construir esse caminho de ser donos de nós mesmos,
E como é difícil ser dono da gente mesmo. Enquanto o nosso pensamento ele é um fluxo desordenado, muito desse passado, né? E às vezes a gente é vítima de uma mente indisciplinada também. Então a questão não é só mudar os conteúdos internos que habitam dentro da gente, mas disciplinar a nossa mente. Porque se a nossa mente é indisciplinada, a gente não consegue criar esse diálogo favorável, não consegue conter a nós mesmos e ser donos do nosso próprio mundo, do nosso próprio reino interior. Então, essa mente ela tem que se constituir também numa mente bem estruturada, né? E para isso envolve realmente um exercício de aprender a silenciar, de aprender a refletir, de aprender a ter consistência interna, enquanto lucidez, enquanto, né, essas condições internas de eu conseguir parar, né, e não reagir simplesmente, de conseguir confiar em mim mesmo. Então, é todo um conjunto de elementos que a gente vai conquistando esse grande concerto que é a vida, né? Onde os pensamentos estão dançando no mar de sentimentos, de vontades, de imagens que povoam o meu mundo interno. E de como eu sou esse vaso que contém também esse universo que habita dentro de mim, né? E se esse vaso é furado, fica mais difícil, de uma certa maneira, essas coisas serem trabalhadas, né? Então, de uma certa maneira, a proposta de Joana é um projeto de autodescoberta e um projeto de autoamor. Porque, como estavam trazendo, né, uma pessoa que é pessimista, ela até pode dizer, não, eu não posso pensar errado, não posso pensar... Então, ela está num processo de querer se educar, mas se eu tenho medo da vida, se eu me sinto insegura, eu faço isso de maneira débil. E quando eu ver, estou sendo assaltado por aquele pensamento e me sinto fraca de me opor àquele pensamento. Porque a imagem que eu tenho de mim é uma imagem mal construída. Então, a minha mente começa aí. Que imagem, né, que eu tenho de mim e em cima de que eu sustento a minha própria vida interna, né? Então, tu vê que é o pensamento gerando conteúdos, mas se articulando na imagem que eu carrego de mim mesmo, né? Então, de uma certa maneira, tem que questionar também qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo e que fonte é essa que é eu, onde eu me percebo de um jeito ou de outro jeito, para brotar de maneira que essa fonte seja de água limpa e fértil e renovadora, né? Então, é bem complexo esse processo, né? Quando você estava falando, Gelson, eu me lembrei que Emmanuel, no Pensamento em Vida, ele traz a mente como se fosse um escritório, e ele vai falando dos vários departamentos, né? E departamento da inteligência, da memória, né? Enfim, do desejo, né? Que você trouxe aí. E tem o gabinete da vontade. E aí ele diz que o gabinete da vontade é como se fosse uma gerência, né? Que está acima desses gabinetes todos. E essa vontade, essa gerência bem ativa, bem atuante, é que vai fazer exatamente isso que você falou, né? Bom, esses pensamentos são meus, esses pensamentos não são meus. Então, ele vai organizando tudo, porque senão é um desejo atropelado, né? É um pensamento, é uma inteligência colocada no mau lugar, e é um atropelamento de ações, como a Marluce trouxe, que vão ocasionando efeitos ruins, né? A gente vai angariando ações contrárias ao nosso crescimento, né? E aí, quando Marluce estava trazendo isso, eu fiquei lembrando de uma expressão que eu gosto muito, né? Que a Joana também fala aqui de outra forma, né? Para a gente reconfigurar a nossa rota, né? Revisar os atos, ela diz assim, portanto, revisa quanto antes os teus planos de ação, né? Submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, ou seja,
dentro daquilo que a gente pode e é capaz agora, né? Porque a gente precisa sempre observar o nosso limite, né? Seria o ideal, mas eu não pude fazer, né? Então, da minha possibilidade, né? E aí ela continua dizendo, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Ou seja, vamos aprendendo a refazer essa rota e a vibrar de uma forma melhor energeticamente, né? Com uma tonalidade, né, mais limpa, né? Mais transparente, né? Para que a gente não vá amanhã, porque nós somos os herdeiros de nós mesmos, a gente sabe dessa expressão, né? E para que a gente não vá herdar amanhã um hoje bem que já podia estar melhor, né? E ela é muito otimista ali, né, Cláudia? Que daí ela vai dizer: renova-te, porém, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento, seja como for que te encontres. Então, não importa qual é eu fiquei pensando nessa metáfora moderna da atualização do sistema, né? Não importa qual é a versão que eu estou atualizando, se eu estou na versão 1.0, já estou na versão 3.0, né? Não, seja como for que te encontres. Então, eu acho isso muito assim, profundo, né? Porque às vezes a gente também pode ser pessimista e desanimar, achando que é muito difícil, ou achando que para o outro é mais fácil, né? Mas cada um de nós tem a sua própria realidade, vai ter que lidar com o que tem, com o que é possível, né? Com o que veio trabalhar também em cada encarnação, porque cada um de nós tem desafios que são próprios, que são únicos, que tem a ver com a nossa própria história espiritual, né? Então, por isso que é importante esse olhar para nós, né? Esse auto-amor, esse olhar carinhoso, né? E independente de ser difícil, também, assim como o mundo espiritual nos influencia a nível para nos puxar o tapete, muitas vezes ele também nos impulsiona, né? Então, nós também nos vinculamos pelo pensamento, pelas vibrações, com uma rede de espíritos que estão ali sempre nos auxiliando e querendo e torcendo pela nossa superação também. Eu vejo isso, né, Marluz, como uma questão de maturidade, né? Porque eu posso ter impulsos ainda negativos. Eu posso carregar dentro de mim uma falha do passado que ainda se reflete enquanto tendência, enquanto uma fantasia, enquanto um desejo que é difícil de lidar, que eu me sinto até, posso até me sentir envergonhado. Mas se eu tenho maturidade, ou seja, se eu consigo me olhar de maneira honesta, me acolher, não fugir de mim mesmo, né? Me aceitar, né? E a partir dessa visão de que eu sou um espírito, de que eu sou um self, né? E nesse cuidado que eu tenho de ter paciência comigo, mas ao mesmo tempo estou nesse querer e nesse conseguir de maneira adequada, eu estou conseguindo me dialogar comigo de maneira favorável. Então, por isso que eu acho que não importa onde eu me encontro também, né? Nessa postura renovadora, dessa disposição de crescer, também tem que haver essa maturidade da parte da gente, que dizer, olha, eu não posso crescer mais do que eu sou, né? Porque eu tenho que caminhar de onde eu estou, e com a minha própria perna, né? Se minha perna é manca e pequenininha, meus passos vão ser de acordo com isso, mas importa que eu caminhe de maneira que eu possa fazer um movimento que seja adequado e de crescimento, acreditando em mim, já assumindo esse lugar, né, de uma visão espiritual da realidade e me conduzindo a partir dessa consciência que eu tenho dessa realidade. E para mim isso já faz uma grande diferença, mesmo que eu carregue dentro de mim ainda algumas coisas difíceis, né, do passado. Porque assim, é muito habitual a gente não perceber o quanto cresceu, né? Como era, né? Há sempre um desejo de estar lá em algum outro lugar, né? Mas como é que eu era antes, né? Como é que eu me vejo antes? Então é importante a gente também ter esse olhar assim, esse olhar retrospectivo, né? E um olhar complacente, né? Como você está dizendo agora. E também um prospectivo, né?
quer dizer, de avançar-se, né? De seguir à frente. Não ficar parado no tempo também, porque tem pessoas que ficam muito acomodadas, né? E vivendo de um passado, né? Remoendo um tempo que já não existe mais, né? Que não há mais possibilidade de voltar, e nem é bom que volte, que a vida exige crescimento e progresso. E aí eu volto àquela palavra que ela usou no início, né? O repouso, né? O repouso é necessário, mas cuidado com, né, com extrapolar esse repouso aí. Por isso que ela fala, né, no final aqui do capítulo, os últimos parágrafos, é justamente na postura frente à vida. De um lado, tu poder não também exigir que o outro seja diferente do que ele é, né? Ou que seja iguais a você, ninguém tem o mesmo nível de consciência, ninguém está no mesmo nível de maturidade, ninguém está no mesmo nível de evolução, né? E mesmo que as pessoas estejam num lugar difícil, ainda esbarrando em padrões que se repetem, né? Ela está na luta dela, né? Então a gente tem que, de uma certa maneira, aprender a aceitar e conviver, né, com o outro, e também, como tu falaste, né, Cláudia, aceitar que a vida muda, que aquele afeto daquela pessoa por ti diminuiu, que aquele comportamento não é mais o mesmo, que aquela situação sofreu movimentos e aquele contexto já não é mais já se modificou, que caminhos novos surgiram, pessoas cruzaram a tua vida e pegaram outros rumos, outros desafios, aquilo que era importante antes, não é mais agora. Então, e reconhecer que tudo isso, né, faz parte justamente desse processo dinâmico da vida. Se ela começa o capítulo dizendo que a vida é movimento, é um incessante mecanismo de transformação, a gente tem que reconhecer que a vida também, a paisagem muda, né? Vai mudar, as situações mudam, as paisagens mudam, né? E que essa mudança não só ela é natural, como ela é necessária. E aí poder realmente aceitar isso. Porque as pessoas daí acabam presas no passado, se frustram, ou como ela diz, entram em depressão, ou ficam revoltadas porque a vida não corresponde ao que ela esperava, ou porque a vida mudou, e poder aceitar isso como um próprio desafio da vida, né? Que é próprio do exercício criativo de ter que viver essa dança, né? Que é a dança da vida, né? O que a Joana está falando aqui no capítulo a vida é uma dança, né? E a gente vai ter que aprender a dançar, né? Fazer esse movimento, essa dança cósmica que está no universo, que está na vida de fora e que está na vida de dentro, e como é que a gente compõe essa dança, que envolve também a dança do outro, da natureza, das circunstâncias da história, dos contextos que se apresentam, e fazer disso um movimento realmente positivo, de crescimento, de aproveitamento, mantendo a tranquilidade, mantendo a paz, como ela coloca aqui, né? Sem perder a noção dos ideais que nos movem nesse processo de poder ter que ser desafiado e também desafiar nós mesmos enquanto questões internas que estão sempre também, de uma certa maneira, em movimento dentro de nós, né? Ela diz para fazer isso, né, com calma e paz e nem ansiedades em relação ao futuro. Então aqui nós temos um grande desafio, né, porque a gente vive uma época de muitas ansiedades, né? Então isso realmente eu acho uma questão assim bem atual, né? Como é um desafio para nós ter essa calma, né, essa tranquilidade e resistir, né, a todo esse movimento enlouquecido de respostas rápidas, mudanças rápidas, tudo muito rápido, né? Tem coisas que têm seu tempo ali, né? Então acho isso aqui uma questão bem importante da gente pensar nisso. É disponibilizar-se, né? Eu acho que essa dança que Jocelyn traduziu muito bem, né? Estar disponível para essa dança. E requer coragem, né? Requer
uma atitude ativa, e requer que a gente... sempre quando a gente conversa, eu me pego pensando assim, né? Eu tenho esse olhar de espírito, né, diante da minha personalidade atual. Está tudo tão confuso, né? O dia a dia, o automatismo, porque se a gente se fizesse esse pequeno afastamento, né, e pensasse, opa, né, o meu espírito está vivendo esse capítulo aí, é importante para mim, né? Seria um baita de um exercício, né? Para a gente não se envolver e não gastar tanta energia, né, com coisas desnecessárias. E não se Agora eu fiquei envolver tanto pensando, nessas ansiedades que você falou. mas agora eu fiquei pensando nessa dança. Se a gente está muito ansioso, a gente erra o passo, né? Para dançar, a gente precisa se entregar àquilo, né? Sentir o ritmo, né? Perceber o movimento. A ansiedade, ela faz com que a gente erre tudo, né? Então, E tem a compulsividade, né? Porque aí dança, dança, dança sem sossegar, né? Sem parar e sem saber a hora que tem que parar, né? Gelson, ficou mudo o seu. Ouvindo vocês aqui, e realmente acho importante essa combinação da técnica, né, que é o processo de compreender, né, os passos, e ao mesmo tempo a entrega emocional, né, o poder se entregar e perder, e não ter o controle do ego, né, que o ego muitas vezes ele quer ficar ali naquele movimento, e isso gera realmente mais ansiedade, mais inquietação, como você está falando, em vez de ajudar o processo. Então, essa combinação, né, entre o quanto de energia a gente coloca nas coisas, o quanto de confiança, o quanto de aceitação, né, que a gente tem que ter também, para que a gente possa, de uma certa maneira, fluir, mas, ao mesmo tempo, ir acertando o passo para que essa dança possa realmente se dar de maneira interessante e rica e gostosa, né? Então, é um desafio mesmo, né? mas é bom dançar, né, gente? É ou não é? E essa dança, a vida é uma dança maravilhosa, um presente divino, né? E aí a Joana vai falar em alguns momentos, por exemplo, no triunfo pessoal, do quanto o sentimento é um fator importante. Ela vai dizer que se mede o grau de adiantamento moral do indivíduo pelo sentimento que ele se faz portador, né? E que se ele expressa no dia a dia. Então, essa dança e esse processo mental, onde tem o pensamento e a vontade, ele é realmente mediado, né, pelo sentimento. Né? Porque é o sentimento que dá valor para a experiência, é o sentimento que assimila a realidade e transmite também a força vibratória, porque é o sentimento que dá intensidade da vibração. Se o pensamento dá forma, a vontade dá direção, a intensidade é dada pelo sentimento. Então, a gente tem que realmente cultivar nesse jogo da vida essa capacidade de poder trabalhar um sentimento de gratidão, de aceitação, de confiança, de humildade, né? E trabalhar em que esses sentimentos reflitam, como ela bem colocou aqui no início, né? A presença divina, né? Porque todo o nosso mundo mental se apoia na mente de Deus, né? Em sintonia, em harmonia com a mente divina. E que as nossas aspirações possam estar realmente em afinidade, né? Em consonância com a mente divina. E aí a importância de trabalhar os sentimentos também. Esse olhar é que vai sendo, que a gente vem tecendo agora, né, com o capítulo da Joana, é que vai nos fazer renovar, né? São esses fenômenos renovadores, para que a gente possa transformar aquilo que não é saudável em algo saudável, né? Algo de saúde, né? De bem-estar, de paz. E nesse trechinho inicial que você citou, Gelson,
ela diz assim, na última frase: estou fadado à felicidade, que lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filho de Deus. A gente, quando fala a gente eu, né? O pensamento que somos co-criadores, né? É algo que também fica mais afastado, né? E que é importante trazer para perto. Com certeza, gente. Então, eu acho que é isso, né? A gente poder realmente reconhecer que tudo se renova e que essa renovação, por mais dolorosa que pareça, por mais difícil que se apresenta, é sempre um convite para o crescimento. O movimento da vida é fruto de amor, né? O Pai é bondade, é misericórdia, e se tem a justiça ali que marca pela lei da causa e efeito uma resposta à nossa própria atitude, né? E a gente tem que colher o que a gente semeou. O processo sempre é o convite para a superação, para a renovação, para o crescimento, que a gente possa fazer dessa vida realmente, como diz a Joana aqui, um cultivo, né? De um movimento favorável, e reconhecer nas podas que a Marluce se ocupou no início, uma necessidade de renovar a nossa energia para que brote novas partes da nossa vida com mais força, com mais abundância, com mais esplendor, com mais vigor, e assim de realizar a nossa essência divina que habita dentro de nós. Então, acho que isso que é importante, e eu concordo com vocês que a Joana ela é muito otimista e ela está apostando na gente. Ela diz: olha, vocês já têm a maturidade para começar a fazer um caminho diferente agora. Então, vamos assumir que nós podemos realizar esse caminho e podemos ser felizes. Então, acho que isso é importante, que está bem presente em todas os capítulos dela, né, gente? Mais alguém para fechar o nosso encontro de hoje? Alguém quer falar mais alguma coisa? Um abraço a todos e até o próximo encontro.